A osteoporose e as fraturas podem sim ser evitadas. E a informação é a sua maior aliada. É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Gisele e este é o canal Em Equilíbrio. A fratura é a complicação mais grave da osteoporose e pode impactar drasticamente a qualidade de vida de uma pessoa, gerando muitas vezes a necessidade de hospitalização, dor, perda da mobilidade, dependência de cuidadores, afetando não só fisicamente, mas emocionalmente e até financeiramente. Por isso, a necessidade de conscientizar as pessoas da importância de se informarem quanto à saúde dos ossos. A osteoporose é uma doença sistêmica que atinge todo o esqueleto, deixando os ossos mais porosos, frágeis e quebradiços, resultando em risco de fraturas. Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose, após os 50 anos, 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens sofrerão fratura por fragilidade. Essa fratura por fragilidade é aquela que acontece com um trauma mínimo ou até sem nenhum trauma. Ocorreu em decorrência da fragilidade óssea. Nossos ossos passam por um constante ciclo de renovação, chamado de remodelação óssea. Os ossos que você tem hoje já não são mais os mesmos ossos que você tinha há 10 anos atrás. Num ciclo de 7 a 10 anos, todo o tecido ósseo do nosso esqueleto é renovado. E 2 tipos importantes de células participam deste processo: os osteoclastos e os osteoblastos. Remodelação óssea. Para a renovação do tecido ósseo, nós temos os osteoclastos, são responsáveis pela reabsorção óssea, eliminando áreas dos ossos que precisam ser renovadas. Essas áreas precisam então de formação de novas células. E para isso temos os osteoblastos, que preenchem o local com a formação de novas células, renovando o tecido ósseo. Em adultos saudáveis, existe um equilíbrio entre o funcionamento desses 2 tipos de células, gerando ossos fortes, com boa densidade e menos propensos a fraturas. A osteoporose se dá por um desequilíbrio no funcionamento dessas células, fazendo com que o osso perca massa, densidade e fique mais poroso, frágil e sujeito a fraturas. Existem alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da osteoporose. Aqui eu vou dividir em 2 tipos: fatores que não podem ser modificados e fatores que podem ser modificados. Fatores que não podem ser alterados. Então, o primeiro deles é a idade. O processo natural de envelhecimento leva a uma perda fisiológica de massa óssea. O segundo fator é a hereditariedade.
O terceiro fator é o gênero. Ela atinge homens e mulheres, mas como vimos lá no comecinho, as mulheres são muito mais propensas a ter o quadro de osteoporose. E a justificativa para isso, então, é o nosso quarto fator, que é a questão hormonal, a deficiência de estrogênio, que acontece no pós-menopausa, em mulheres que passaram por procedimento de histerectomia, que é a retirada dos ovários, do útero, ou até mesmo mulheres que passaram por menopausa precoce, que entraram na menopausa antes dos 45 anos. Então, essa queda do hormônio estrogênio vai alterar o funcionamento das células que fazem a reabsorção do tecido ósseo, causando então a perda de massa, de densidade óssea. E isso também acontece com os homens, com a deficiência de testosterona. O que acontece com os homens é que o declínio hormonal deles não acontece de forma tão brusca quanto acontece com as mulheres. Então, por isso que nos homens acaba sendo um pouco menos comum o desenvolvimento da osteoporose. O quinto fator, então, é histórico de fratura por fragilidade, que é aquela que eu expliquei no começo, que a fratura acontece por um trauma mínimo ou às vezes por nenhum trauma. O sexto fator é o uso prolongado de certos tipos de medicamentos, como por exemplo os glicocorticoides. O sétimo fator são algumas doenças pré-existentes que podem enfraquecer a saúde dos ossos. São elas diabetes, doença celíaca, alterações de tireoide, artrite reumatoide, DPOC, entre outras. Eu vou deixar fixado nos comentários o link da aba comunidade aqui do canal. Lá eu vou colocar uma arte detalhando mais esses medicamentos e essas doenças que podem favorecer o surgimento da osteoporose. Então vamos agora para os fatores que podem contribuir para o surgimento da osteoporose, mas que podem ser modificados. São eles o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, níveis baixos de vitamina D, baixa ingestão de cálcio e proteínas na dieta e baixo índice de massa corporal. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa, pois ela não apresenta sintomas. Existem 2 sinais visíveis que podem indicar que você tem osteoporose. São eles: perda de altura de 4 centímetros ou mais e desenvolvimento de curvatura na parte superior das costas. Esses são sinais de possíveis fraturas de coluna, que podem ou não apresentar dor. Muitas vezes a pessoa só descobre que tem osteoporose porque teve a primeira fratura. E os locais mais frequentes de fraturas associadas à osteoporose são quadril, coluna e punho. O padrão ouro para diagnosticar a osteoporose é um exame que se chama densitometria óssea. Ele possibilita medir a densidade do osso, tendo como referência a coluna lombar e o fêmur. E os resultados são classificados
em normal, osteopenia, que é uma condição pré-clínica que caracteriza uma certa perda de massa óssea, osteoporose e osteoporose grave. Mulheres a partir dos 65 anos e homens a partir dos 70 anos precisam fazer o exame anualmente. E se for detectado fatores de risco para osteoporose e fraturas, o exame pode ser indicado a partir dos 45, 50 anos. O tipo de tratamento escolhido vai depender do perfil e o risco individual de cada paciente. Os dois objetivos principais do tratamento vão ser retardar o processo de perda óssea e prevenir as fraturas. Existem medicamentos específicos para osteoporose que devem ser prescritos e acompanhados pelo seu médico. Afastar do seu estilo de vida os fatores de risco que você pode alterar são mudanças que estão nas suas mãos e que vão fazer toda a diferença no sucesso do seu tratamento. Praticar atividade física. Exercícios com impacto ajudam a manter a densidade óssea. Um exemplo pode ser a caminhada de 3 a 4 vezes por semana por 40 minutos. Parar de fumar. As substâncias do cigarro interferem diretamente no funcionamento das células que produzem o tecido ósseo. Diminuir o consumo de álcool. 2 unidades de álcool por dia aumentam o risco de fragilidade óssea. Manter bons níveis de vitamina D através da exposição solar de braços e pernas sem o uso de protetor solar em horários seguros de 10 a 15 minutos por dia, ou através de suplementação indicada e acompanhada pelo médico. Dieta com ingestão adequada de cálcio, que varia de 1.000 a 1.200 mg por dia. As principais fontes de cálcio são leite e seus derivados, vegetais verdes como brócolis e couve, laranja, amêndoas e damasco, sardinha, salmão e tofu. Manter um peso saudável, tendo o índice de massa corporal acima de 19. E para pessoas idosas ou com um grau grave de osteoporose, o ideal é que se faça adaptações em casa para prevenir o risco de quedas. A informação te faz entender mais como é a osteoporose, o que auxilia no diagnóstico, no tratamento e até na prevenção da doença. Cuide-se, cuide da saúde dos seus ossos e previna as fraturas. Se gostou, deixe seu like. Ajude a espalhar informações de saúde compartilhando este vídeo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!